Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. O envelhecimento da população e o aumento das situações de dependência tornam urgente a implementação da política de cuidadores sociais, garantindo atendimento adequado e respeito à dignidade humana. Para falar sobre esse tema, o Rádio MP Entrevista recebe o promotor de justiça Daniel dos Santos Rodrigues, da comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Olá, promotor Daniel, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. Promotor, explica pra gente qual a importância dessa política de cuidadores sociais. Nós hoje estamos vivendo um momento histórico assim, de envelhecimento populacional, uma mudança demográfica sensível, as famílias com cada vez menos filhos e famílias com núcleos menores, desigualdade econômica também crescente, precarização do trabalho. Isso impacta nos cuidados de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência. Cada vez menos temos pessoas, membros da família, disponíveis para realizarem os cuidados. Historicamente, o Estado também, o Estado de Bem-Estar Social, que nós temos desenhado no Brasil, não se atentou para isso. O mundo hoje passa a se atentar para uma nova necessidade, um novo pilar de um Estado de Bem-Estar Social, resgatando, talvez, a importância do Estado de Bem-Estar Social. Ao lado da Previdência, da Saúde, da Educação, a ideia é colocarmos um quarto pilar, o pilar do cuidado, para que, de fato, as famílias possam ter suporte para cuidar daquelas pessoas que precisam de cuidados e também ajudar diretamente nos cuidados dessas pessoas que precisam de cuidados. Então, estamos falando aqui de crianças, idosos, pessoas com deficiência, enfim, que demandam um cuidado que muito mais sensível, muito mais próximo. Precisamos pensar numa política de cuidado que olhe para essas pessoas de forma diferente, não apenas como antigamente nós tratávamos de aspectos ali voltados à assistência social. Antes era um regime de assistencialismo, de caridade. Nós precisamos entender que o cuidado não é uma caridade, o cuidado é um direito, porque a sociedade contribui como um todo para a riqueza social. Precisamos avaliar esse aspecto intergeracional dos direitos e dos deveres que nós precisamos proteger. Então, essa é a importância de pensarmos numa política de cuidado, particularmente em Contagem, que agora que começa a ser discutida seriamente essa política. Belo Horizonte já há alguns anos constituiu uma política municipal de cuidado. Em 2024, tivemos a Lei Nacional de Cuidados, promulgada recentemente. Agora saiu, no final do ano passado, Plano Nacional de Cuidados, com a possibilidade de municípios e estados aderirem a esse plano, recebendo suporte do governo federal, suporte técnico, operacional e também incentivos econômicos. É um momento muito oportuno para que municípios e estados de todo o país se engajem nessa vertente, se engajem realmente nesse movimento que é fundamental nesse século. Destaco que realmente talvez seja a política mais importante para a humanidade nesse século, a gente pensar nos cuidados. Cuidador social vem de uma lei federal, é uma obrigação dos municípios, por exemplo, ou eles têm a obrigação de criar uma lei, como no caso de Contagem? Isso é um aspecto muito importante, Marco Aurélio. Já existem previsões normativas e legislativas desse cuidador social. A Lei Brasileira de Inclusão prevê cuidadores sociais para aquelas famílias que possuem uma pessoa com deficiência vulnerável, de baixa renda, enfim, que não tem condições ali de cuidado. Temos também no Sistema Único de Assistência Social, nos serviços do CRAS e do CREAS, há serviços de domicílio, de suporte da assistência social às famílias em domicílio, com a previsão do servidor, do funcionário, do trabalhador, cuidador social. Existem políticas hoje já meio esparsas de cuidadores sociais. No entanto, vários municípios, vários estados dizem que não possuem recursos para contratar esse tipo de profissional. Nós queremos, com esse movimento, com a lei do Plano Nacional de Cuidados, com o Plano Nacional de Cuidados lançado também recentemente pelo governo federal, cobrar de maneira mais incisiva dos municípios e do Estado que recursos sejam direcionados para a contratação desses profissionais. Então, essa é o nosso objetivo. A gente sabe, por exemplo, você tem um idoso em casa, você contrata um cuidador, né? Cuidador de idosos. É algo parecido, promotor? Quando pensamos em cuidadores sociais financiados, custeados pelo Estado, aí temos uma política pública com treinamento desses profissionais, acompanhamento da sociedade também a respeito dessa política. O Ministério Público vai também fiscalizar a realização desse serviço, a contratação dos profissionais, e eles trazem
não apenas o cuidado direto daquele que necessita do cuidado, mas também ele auxilia, orienta os cuidadores informais familiares como esses cuidados precisam ser prestados. Mais importante também, aí a gente fala sobre o triplo dividendo, que estudos econômicos comentam a respeito da importância de hoje termos uma política de cuidado. Quando o Estado compreende esse direito do cuidado e auxilia as famílias em razão dessas circunstâncias, né, que nós já discutimos, nós vamos liberar vários impactos sociais e econômicos positivos. Porque, primeiro, boa parte das pessoas que hoje cuidam de crianças, de idosos, pessoas com deficiência, são mulheres de baixa renda. Isso impacta a mulher de maneira muito, muito sensível. Nós vamos estar auxiliando essas mulheres justamente para que elas possam voltar ao mercado de trabalho. Muitas vezes elas tiveram que abandonar os seus empregos para cuidar dos seus familiares. Então a gente vai trazer o bem-estar para ela, para a pessoa que necessita do cuidado, vai permitir que ela retorne ao mercado de trabalho e vai gerar emprego daquele cuidador que foi contratado pelo Estado. Então a gente fala no jargão aí econômico, é um triplo dividendo. Nós temos então, para cada real investido numa política como essa, cálculos econômicos aí já feitos por vários estudos indicam que o retorno chega a ser 3 vezes maior. Então, a cada real investido, é o efeito dominó, né? Efeito dominó. É assim, então nós precisamos realmente, né, nos engajarmos nessa política. O Brasil ainda está engatinhando nessa questão dos cuidadores sociais. Eu não sei como é que está em outros estados e outras cidades. Existe algum modelo no Brasil? No Brasil, algumas iniciativas. Primeiro, temos essa iniciativa do próprio Sistema Único de Assistência Social, que tem a prescrição desses cuidadores sociais. É um problema. É uma política, não um problema, é uma política ainda invisível. Nós não estávamos ainda atentos aí. Até porque em muitos municípios, muitos estados, na assistência social, serviços ainda muito mais básicos ainda necessitam ser instalados. Então, a questão dos cuidados era um pouco esquecida, um pouco negligenciada. Nós temos essa prescrição normativa, poucos municípios que contratam cuidadores. Nós tivemos algumas experiências. São Paulo tem um programa que começou a empregar cuidadores sociais de maneira mais ativa, isso no âmbito da saúde. Belo Horizonte tem um programa já há muitos anos, um programa que já até é reconhecido internacionalmente e é um exemplo, está sendo estudado pelo governo federal. O Plano Nacional de Cuidados colocou esse programa de Belo Horizonte como uma prioridade de estudo, com a possibilidade de escalá-lo, colocá-lo como um programa a ser replicado em várias outras cidades, que chama Programa Maior Cuidado, que é basicamente a contratação de cuidadores sociais, mas não apenas com a vinculação ao Sistema Único de Assistência Social, mas é vinculá-lo também ao Sistema Único de Saúde. Então, o SUAS, Assistência Social, e o SUS, Saúde, dão suporte para os cuidadores, utilizando a estrutura que cada uma desses serviços possuem. O SUAS, Assistência Social, possuem os CRAS e os CREAS, que vão dar o suporte aos cuidadores, e o SUS possuem as unidades básicas de saúde, os CAPs, enfim. Então, aproveita a capilaridade desses equipamentos públicos, fazendo uma integração para a constituição desse programa de política de cuidado. Eu vejo o Programa Maior Cuidado como uma política muito promissora. Tem estudos já também acadêmicos, científicos, que indicam impactos positivos. Custo-eficiência desse serviço é muito interessante. Pensando que já existe previsão normativa e legislativa a respeito de cuidadores sociais, existem experiências exitosas, por que não? Então, não colocarmos isso em prática em maior escala, em Contagem, em outras cidades do Brasil. Então essa é a nossa missão hoje, aqui, particularmente na nossa promotoria, né? A importância, a gente está vendo, o foco hoje na implantação desse serviço mostra que talvez o Brasil está acordando devagar para o envelhecimento da população. Eu sei que o cuidador não é só para o idoso, para a pessoa idosa, mas isso deixa muito claro que nós estamos envelhecendo e talvez o país não tenha acordado para isso. A pressão demográfica, ela é a que responde pela maior parte da nossa dor. Cada um de nós temos, né? Nossos pais, nossos avós, tios, tias, enfim, que estão envelhecendo, a gente verifica ali a necessidade de cuidado. Então, um aspecto do cuidado, além do cuidado dos mais velhos, é o cuidado das mulheres. É o cuidado das mulheres. Elas possuem um fardo de trabalhos domésticos, trabalhos de cuidado muito maior
muito maior do que o dos homens. Essa foi a entrevista com o promotor de justiça Daniel dos Santos Rodrigues, que reforçou a importância de políticas públicas voltadas ao cuidado, à proteção social e ao apoio às famílias. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.